Bom dia a todos os online e presentes. Dia 21, reunião do Locomotion. Hoje nós teremos novamente uma certa divisão na reunião, além dos avisos, onde teremos a apresentação do André. E nós teremos uma pequena discussão sobre o que foi lido e o que foi observado nos artigos que foram distribuídos entre os grupos na última reunião. Inicialmente, eu passo a palavra ao professor Leonardo para os avisos. Fica à vontade, professor. Obrigado, Edilson. Bom dia a todos, cumprimento a todos, espero que tenham tido uma ótima semana. Por aqui foi bem corrido, né? Mas, assim, avisos bem legais, assim, da parte da extensão. Hoje eu vi já as fotos, eu não consegui estar junto com o pessoal também, eu tinha uma reunião de orientação, mas o pessoal do grupo de corrida lá se encontrou com a camiseta nova, ficou bem legal, como ajuda, né? A gente ter também essas coisas, acho que de grupo mesmo, é bom, né? Para deixar um sentir mesmo, fortalecer o sentimento de grupo e tal. Muito legal. Não dá para ver. Não consegue ver. Mas ficou bem legal a camiseta e tal, ficou jóia. E a gente está numa fase bem boa ali também, o grupo de corrida está empolgado, as coisas estão saindo muito bem. Nós tivemos um momento muito especial também da parte do braço do grupo ali da corrida, foi a defesa do Léo Ribas, foi um momento muito legal. Até eu comento para vocês, assim, além do trabalho, eu acho que o Léo Ribas é um cara muito importante para o grupo, né? A gente tem uma dívida de gratidão com o Léo, né? Eu sinto até o registro aqui também, que a gente fez ainda menos para ele do que ele fez para nós, né? E nós temos que resolver essa dívida. Eu gosto dessas dívidas de gratidão, porque faz só a gente crescer, fazer coisas boas, assim. A gente precisa fazer mais ainda, né? E o Léo é um cara que tem um potencial também para o doutorado e eu espero que o grupo ajude ele e tal. Mas foi muito legal a defesa. Essa defesa, ela inclui também uma colaboração bem importante. Estava lá o professor Jean-Benoît Morin, né? Que é um colaborador já de vários anos, já recebeu a Patrícia Pantoja durante seu doutorado, um ano lá. Nice, na época, depois com a Elren também, Nice, recebeu, e dali saíram trabalhos muito legais, saíram artigos na Medicine Science, na Clinical Biomechanics, junto a um conjunto de ideias do Mohan, que a gente tem colaborado, que tem impactado, é uma das ideias mais fortes, se botasse as top 5 dos últimos 10 anos em Sport Science, uma dessas são os perfis de força, velocidade, potência e velocidade que o Mohan desenvolveu e que a gente vem usando. A dissertação do Léo apareceu. Então, e o Jean Benoit fez uma coisa diferente até, ele assistiu toda a banca de eu também, talvez que não tenha tanta diferença que ele note, mas isso geralmente os gringos, quando eles são convidados, eles não participam da sessão em português, mas o Jean Benoit teve a paciência de assistir toda a banca e ele me escrevia, eu estou entendendo 90%, ele me fazia sinais que eu tinha pedido para ele, se tinha entendido ou não. E aí eu fiz os comentários, até discussão com o Léo respondia e o Jean me dava um retorno por WhatsApp ou por própria expressão corporal. Então, foi muito legal, eu imagino, foi uma coisa bem legal. Além disso, pessoal, queria dizer também que dessa parte internacional, já que a gente está nessa minha gaveta de memória, queria reforçar as coisas assim, que têm acontecido, né, lá em Pavia, que é a nossa base de operações para a Europa, né, e que vai ser muito importante para a nossa etapa do Locomotion, na minha transferência para lá, mantendo aqui toda a pós-graduação dos projetos, que é com o André, né? O André tem feito um trabalho muito legal, conversei bastante com o Cosme essas semanas, inclusive, assim, intenções lá no departamento, para comentar para vocês, assim. Agora deixa ela sentar um pouquinho e vamos começar as caminhadas. Beleza. Isso, começar a caminhada é sempre como Fica mais fácil. E aí, gente, nessa parte aí, o departamento de Bahia está muito interessado em que o André continue lá, pelo trabalho que o André vem fazendo. Então, acho que são portas que se abrem, depois se define bem. Outra notícia muito boa que eu tive do grupo, para o pessoal entender até o que quer ficar no grupo, porque às vezes só vê o lado ruim, no dia a dia, mas tem coisas que aparecem que são muito legais, que é, por exemplo, da Diana
o Bijos, né, que é a nossa doutoranda, que é a doutoranda do Jonas Salt, diretamente, eu sou orientador, mas ela é um membro Locomotion de muitos anos, uma parceira total Locomotion, né? Ela esteve na Alemanha, ela tem convite, só para resumir um pouco, ela tem convite agora para, depois do doutorado dela, ficar na Alemanha, ela tem convite, ela tem bolsa já certa no Hospital de Clínicas, lá, com possibilidade de se manter fazendo pesquisa em alto nível, lá, com essa colaboração da locomoção lá dentro do hospital, então um sonho nosso de vários anos, né, Alex, de entrar no melhor no sistema de análise de dados num hospital, que é uma coisa que nos países do primeiro mundo já existe há muito tempo, nós ainda não temos. Acho que nós vamos conseguir vencer essa barreira e fazer um espaço ali. Vai ser um espaço de trabalho nosso também interessante. E tem mais coisa, ela vai contar a bolsa nos Estados Unidos. Ou seja, muita coisa boa aparecendo em cima desse trabalho bem feito. Assim, né? Então, de alguns estudantes que mostram, acreditaram muito no projeto do Locomotion e que estão tendo os frutos. Como eu disse, né, a gente pode ter muita crise no mundo, no Brasil em especial, mas o caminho do conhecimento é algo que vai estar sempre aberto. Se o pessoal entender isso e investir isso no Locomotion, esses produtos vão aparecer, né? Então, várias coisas bem legais. Então, da parte de isso, da Caminhada Norte, a gente tem várias coisas interessantes saindo. E aí, sobre artigos, não tem nada muito especial que estou lembrado agora. Eu devo estar esquecendo de uma ou duas coisas, mas não são tão importantes que eu muito na minha cabeça, assim, rapidamente. Já falei demais. Feito, passa a palavra aí para o Edilson. Obrigado, professor. Eu queria só fazer um comentário que sempre que há mais do que uma pessoa falando na sala ou há um ruído extra na sala, a gente perde um pouco da qualidade do som para quem está online, tá? Então, por exemplo, quando o professor estava falando e a Cela entrou, houve ali um ruído natural, só que daí a gente não consegue escutar o que o professor fala. Então, se a gente puder cuidar um pouquinho mais com isso, só para quem está online poder entender tudo, porque naquele momento a gente não entende quase nada do que o professor fala. Meio que tem que ser, se for alguma coisa muito importante, é possível que a gente perca alguma coisa. Fora isso, eu queria vou iniciar essa reunião antes da apresentação do André. A gente vai fazendo alguns comentários sobre a leitura dos artigos que a gente fez. Nós tivemos um... Perdão. Pode Desculpa, falar. eu interrompendo, imagina. Sabe o que é? O Alex, ele pediu a palavra para fazer um rápido relato do evento no Europeu. Sei que isso vai nos esticar a corda, mas eu acho que é bem importante, sabe? Teve tanta coisa legal ali que eu acabei nem falando, assim, do que eu soube dos amigos e tal, mas eu acho que é uma coisa importante. Me permite, assim, 5, 10 minutos aí, Alex. Perfeito, perfeito. É bem rapidinho, não vou tomar muito tempo. Obrigado pelo espaço aí, pessoal. Mas eu queria trazer para vocês, é a segunda vez que eu vou neste evento, não sei onde é que eu estou aparecendo, mas é bem interessante que vocês... Fica a dica, né? O Léo sempre fala isso, que tem a questão financeira, mas a gente sempre tenta dar um jeito, né? E vocês, alunos de mestrado e doutorado, vocês têm condições de pedir verba para o PROEX, né? Nosso PROEX é a nossa verba da CAPES para o nosso programa de pós-graduação. Mas o evento em si, que eu queria dizer para vocês, é um evento que vale a pena esse investimento pela comunidade acadêmica que lá participa, pelas redes que a gente faz. Aqui o André que estava lá, né, André? A gente viu muitos professores, pesquisadores, é muito legal de fazer conexões com eles também, enfim. É uma experiência que vale para todo mundo, que eu indico que façam mesmo. O ano que vem vai ser em Glasgow, né, na Escócia. O Lucas que vai dessa vez. Mas é legal, assim, mais gente, né, para vocês aproveitarem. A gente, né, deve ficar mais barato, tá em Airbnb, enfim. Mas a qualidade do congresso é muito bacana, é muito boa. Então, assim, mesmo que seja caro, a gente sabe que não é barato, enfim, mas é um investimento que vale a pena. Tá? Assim, para quem está começando a levar trabalhos para fora, é um lugar muito bacana de ir. Vale muito a pena mesmo, tá? Fica a dica para vocês aí, tá, gente? Era isso que eu queria falar. Com relação ao trabalho que foi apresentado, tem momentos de perguntas, as pessoas param, a mesa pergunta, a plateia que está lá também faz perguntas, então é uma interação muito boa, né, que tem também com o pessoal que está presente lá também assistindo, tá?
era essa a mensagem, então fica a dica, né? Vamos se organizar para o ano que vem a gente tentar ir. E era isso, tá? Obrigado pelo espaço. Tudo bem, né? Som. Tudo contigo. Beleza, obrigado, Alex, por compartilhar conosco. Parabéns, tá, pela apresentação lá, por todo o esforço que você fez. A gente sabe que não é também fácil apresentar ou levar um trabalho para um congresso internacional, visto que a gente mora no Brasil e os custos são bem elevados para uma viagem desta. Mas então, voltando ali para o que eu tinha dito anteriormente, eu acho que agora a gente pode fazer um breve resumo, assim, uma síntese bem direta e rápida do que a gente acha que poderia ser interessante modificar, o que a gente acha que é baseado no que a gente estudou, daqueles artigos que nós enviamos. Então, como a gente tinha comentado, eu acho que seria ideal uma pessoa do grupo falar sobre os principais pontos encontrados, sobre as dificuldades, ou então sobre até sobre os elogios específicos de algo que a gente acha que seja interessante de falar. Para a gente dar só um parecer geral, porque o parecer final a gente vai fazer isso quando a gente terminar as apresentações, a gente monta um parecer e envia para a pessoa. Mas, a princípio, mais para a gente discutir. Por exemplo, no nosso surgiu uma dúvida referente a um modelo de escrita, um tipo de alguma informação. Então, acho que é interessante a gente discutir isso também, para a gente poder melhorar a nossa escrita, melhorar nosso entendimento sobre como a gente está produzindo o nosso material. Eu acredito que a Natália esteja aí na sala, eu não estou vendo ela. Natália, está aí? Estou aqui, estou aqui. Está tudo bem com você, Natália? A Natália, ela vai representar o nosso grupo e ela vai falar do nosso artigo, os principais pontos encontrados, tá? Os principais achados desse primeiro material, de resumo e introdução, tá bom? Então, Natália, por favor, fique à vontade, a palavra é sua. Tá, eu separei umas coisas assim, sobre o artigo. Aí ali sobre o resumo, eu coloquei que ele foi bem estruturado, faz uma apresentação do que foi tratado, trazendo um apanhado geral do texto que foi estudado. Só que tem uma coisa que eu fiquei na dúvida, porque eles falam sobre a regressão linear que foi utilizada para investigar a relação dos fatores que são apresentados ali no texto. E daí eu fiquei pensando se seria necessário colocar aquela frase, já que diz respeito a como os dados foram analisados. E daí a dúvida era se essa informação cabia no resumo, assim, foi isso que eu separei. Não sei se alguém mais tem alguma colocação. Não. Essa foi uma dúvida que surgiu mesmo, e a gente conversou e a gente não conseguiu chegar num consenso, né, Natália? Referente ao fato de você descrever o teste estatístico que foi usado ali no resumo. Não sei se é usual, mas, por favor, professor. Em artigos internacionais, não, né? Que é a meta da gente. Quando é um artigo escolhido, uma coisa assim, não. Pode captar. Mas um modelo de artigo científico internacional, não se costuma inserir essa informação, tá? Não é tão... Beleza. Mais algum comentário, Nath? Não, era mais isso que eu tinha separado. Beleza. Como eu falei, a gente vai tirando dúvida, fazendo alguns comentários, e quando a gente terminar as apresentações dessa estruturação completa do artigo, a gente vai enviar um parecer completo para o autor com essas pequenas anotações. Acho que é interessante a gente também ter essa discussão sempre. Um representante do próximo grupo, por gentileza. Posso ser eu? Oh. Então, o meu grupo era a Valéria, o Edson e eu. A Valéria e o Edson não puderam estar hoje. Eu acho que como você disse, vou falar algumas coisas de forma resumida aqui, Edilson, porque tem bastante pontos, assim, que principalmente o Edson colocou ali, né? Enfim, no título... Se quiser compartilhar a tela, fica à vontade, só se
usar esse recurso, isso ajuda. A gente fica fácil. Assim, né? Vamos ver. Esse é o lado bom, né? De ter um online, a gente pode expor. Foi? Sim. Quer dizer, não Que a chegou ainda, mas tá indo. Tá. Aqui no título, então, o Edson coloca o seguinte aqui, que de acordo com o consórcio, precisaria adicionar um estudo randomizado, né? No objetivo do estudo também, ó, parece que existe um outro importante desfecho, compensatory. É possível adicionar ou já ultrapassou o limite de palavras? Então, essas duas colocações quanto ao título. Aí, assim, ó, tem muitas questões de expressões, de talvez alguma expressão redundante, umas sugestões assim que acho que eu não vou colocar todas, né, Edilson? Depois a gente coloca. Isso, faz um parecer mais geral, assim, de alguma coisa que seja muito... Isso. Assim, ó, revisão de termos, coisas assim. Deixa eu ver o outro aqui. A questão do objetivo aqui, né? Que no resumo nós colocamos assim que isso não seria o objetivo, né? Que o título do tópico dessa introdução e depois inserir o objetivo na próxima frase. Esta outra parte que está no objetivo, que se questionou se não era melhor estar nos métodos. Ali que falar sobre o que são os grupos que não está sendo citado aqui no resumo. Né? Aqui nos termos também, se não caberia alguma coisa, algum termo relacionado à dança, nas palavras-chave. Aqui esses destacados em azul também seriam termos para dar uma revisada. Deixa eu fazer uma interrupção. A tela está movendo para vocês? Eu Como acho que assim? tu tá Não, acho mexendo. que é o café que tu tomou aqui, né? Tá fazendo, tu deu Tá passando? É que para mim tá congelado, só eu pensei que estivesse para Para mim todos. também, tá congelado para mim. Será que eu compartilhei de forma errada, então? Não, tava rolando, foi até os objetivos, Tá parou. rolando. Tá, Ah, então. Até ela para start. Certo. Mas, de forma geral, seriam essas coisas. Depois tem coisas bem específicas ali, que acho que, como tu disse, né? Depois a gente envia o parecer, é isso? Isso. Não, essa é a intenção. Surgiu uma dúvida mais gritante, algo mais específico, a gente pode discutir, que nem a gente fez pergunta para o professor, ou até para o autor, né? Porque nós estamos discutindo com os autores aqui, a vantagem é essa. Mas esses detalhes eu acho que São coisas assim que a gente viu para contribuir ali, né? Que de repente não a nossa visão não é bem assim, mas coisas que a gente achou que poderiam ser melhoradas para qualificar ainda mais ali o artigo, né? perfeito. Perfeito, muito Isso. bom. Isso. Obrigado, Dai, por compartilhar com a gente. Temos mais um grupo, que é o grupo do Lucas. Eu não tive documento, mas a gente tinha feito só a leitura inicial, a gente não chegou a colocar apontamentos. A gente não leu só o resumo, a gente leu o resumo e introdução, né? Daí não A deu gente... tempo de fazer apontamentos sobre dentro dele, né? Tudo bem. Nós também, nós fizemos sobre o resumo e a introdução. O que nós acabamos fazendo foi, nós fizemos uma leitura individual em um momento pós-reunião, né? E a gente acabou fazendo essas pontuações e a Nath foi uma das que trouxe esse problema mais específico, tá? Esse dado, essa dúvida mais específica, daí a gente acabou juntando. De quem que é o artigo de vocês? É o do André? Estou procurando aqui, peraí, mas eu acho que é. Não, se é do André tá perfeito, não tem problema. Menino de ouro. sempre tem, até a do André. Não Tá na, vai, tá não vai criticar, Lucas. tá na 9ª versão. O legal é que o que já reescreveu esse artigo aí não é brinquedo, né? Ah,
Mas, então, o que que a gente faz? A gente vai iniciar a apresentação do André, se tiver tudo tranquilo, tudo pronto. E a gente dá esse passo, e daí, se os meninos tiverem alguma observação, eles podem fazer pós a apresentação do André, se tiver algum tempinho. Beleza? André, fica à vontade, cara. Pode compartilhar. Uhum. Tá bom. Deixa eu ver. Deu certo? Tô vendo Show de na bola. tela, áudio, tudo certo? É o tempo aqui. Bom, então, bom dia a todos, boa tarde. Muito obrigado, Edilson. Ah, então, primeiramente, queria agradecer aí ao Edilson, a comissão organizadora da reunião, que a gente trocou, acho que umas 7 vezes já a data da apresentação, por motivos diversos. Até ciclone extratropical aconteceu no meio do caminho aí, mas estamos conseguindo fazer hoje aqui, então. Então, a ideia hoje é a gente conversar, então, falar um pouco sobre a parte da seção de materiais e métodos dos artigos científicos, né? Falar sobre a escrita científica, especificamente sobre a parte de materiais e métodos. Então, a gente já teve anteriormente as aulas de título, de autores, a parte de introdução, então, hoje dando continuidade, então, na sequência das sessões do estudo científico. Então, plano de aula aqui geral, preparei uma aula de programação de 40 minutos. O objetivo, então, é conhecer, conversar um pouco sobre os conceitos básicos da escrita da seção de materiais e métodos de um artigo científico. E, enfim, a avaliação dos alunos é a participação de vocês durante a aula, durante as discussões. Bom, então, para falar um pouco então sobre a parte de materiais e métodos, então, eu resolvi dividir essa aula em três tópicos principais, três partes principais, né? Três questionamentos sobre os materiais e métodos. Então, a primeira parte de porquê, né? Por que falar sobre materiais e métodos? Então, por que descrever os materiais e métodos na escrita de um artigo científico, né? Qual a importância disso? Por que a gente, assim como a gente tem que escrever a parte de introdução, escrever a parte de resultados, escrever, né, falar sobre a discussão, a conclusão, por que a gente tem que descrever em detalhes os materiais e métodos utilizados durante o nosso estudo. Então, depois disso, falar um pouquinho sobre onde que a gente insere essa seção de materiais e métodos dentro do nosso estudo. E, por fim, então, como que a gente vai descrever isso? Então, de que forma, né, tentar da maneira mais clara e mais direta possível descrever os materiais e métodos dentro do nosso artigo científico, certo? Então, essa parte de por que escrever os materiais e métodos, eu vou pedir aqui uma licença para falar um pouquinho sobre método científico. Tá? Então, eu sei que a gente não vai falar diretamente sobre a parte dura e bruta da escrita de materiais e métodos, mas dar um passo atrás de conversar um pouco sobre o método científico em si. Então, a ideia aqui, eu até aproveitei para, enfim, estudar sobre um tema que eu gosto bastante, que é sobre o método científico, né? Sobre a filosofia, sobre a epistemologia por trás do método científico. E achei interessante, então, trazer aqui para o grupo um pouquinho dessa discussão sobre a razão, né? Por que o método científico é como é hoje, né? Por que a gente faz os nossos estudos da maneira que a gente faz hoje, os experimentos da maneira que a gente faz hoje, e quais são, né, as regras metodológicas que a gente tem que seguir para um estudo ser considerado um estudo científico. Então, para isso, dividir essa parte, nessa primeira etapa de por que os materiais e métodos, uma parte de discussão sobre o método científico em si, então uma breve
brevíssima revisão histórica sobre o desenvolvimento do método científico, desde a Grécia Antiga até os dias de hoje, uma breve discussão sobre a estatística, sobre os procedimentos estatísticos, então, que é uma parte fundamental que a gente vai utilizar muito durante nos nossos estudos, e aqui, pegando o gancho ali que o Alex trouxe até, inclusive, resolvi incluir essa parte de Open Science depois de uma palestra que a gente viu lá no SSS em Paris. Então, que a gente viu uma palestra exclusiva sobre a Open Science, e eu acho que é muito pertinente a gente falar um pouquinho mais sobre isso, considerando que é uma forma, digamos, atual, contemporânea de se realizar ciência. Bom, então, sobre o método científico, então, um pouquinho da história da ciência, né? Então, como se desenvolveu, né? Como, assim, de forma resumida, como se desenvolveu o método científico. Então, a gente vai ter o início, assim, dessa forma do ser humano de tentar compreender o mundo, compreender a realidade, compreender os fenômenos que ele observa lá na Grécia Antiga, então, inicialmente como filosofia. Então, a ciência, por muito tempo, foi denominada de filosofia natural, filosofia da natureza. Então, a gente vê essa aproximação muito forte nem aproximação, mas a ciência era a própria filosofia, a filosofia era a ciência. Então, tinha um encontro muito forte, uma sobreposição entre ciência, entre filosofia e entre religião, desde lá da Grécia Antiga. Então, a gente vai ter os primeiros filósofos que estão se apoiando, então, sobre a razão para tentar entender os fenômenos, e tentar compreender e explicar os fenômenos que eles observavam, né? Esse cosmos, esse todo organizado. Então, a gente vai ter lá com os primeiros filósofos, como Aristóteles, que foi alguns autores vão denominar ele como o primeiro biólogo da história, que organizou todo o conhecimento até então, né? A Wikipédia da Grécia Antiga. Então, ele fez uma obra muito, muito importante que registrou todo o conhecimento que tinha até então, até a época. Então, a gente está falando isso de século IV a.C. Já tem o Demócrito, então, com o primeiro modelo de átomo, então, também lá na Grécia Antiga, Pitágoras, desenvolvimento importante na área da matemática. Então, a gente vai ter um desenvolvimento muito forte de conhecimento de razão lá na Grécia Antiga. Então, tem o declínio da Grécia, a gente, então, virada, né, momento pós-Cristo, a gente vai ter, durante a Idade Média, então, no Ocidente, especificamente, a gente vai ter uma grande influência da religião, então, especificamente da Igreja Católica, que vai dominar, vai tomar para si a divulgação e a produção de conhecimento. Então, a gente vai ter Tomás de Aquino, principalmente, que vai unir o conhecimento de Aristóteles com o conhecimento da Bíblia e vai formar a escolástica. Então, mas sempre numa ideia de conhecimento orgânico. Então, uma ideia de tentar compreender a natureza, sem tentar controlar ou predizer fenômenos, mas sim tentar compreender e explicar a natureza. Então, aí a gente já vai começar a ter os conceitos de heresia. Então, qualquer forma de desafiar o conhecimento estabelecido seria um tipo de heresia. Então, já cairia ali para a Inquisição, para uma forma de ataque à Igreja Católica. Então, a gente vai ter ali, a partir do século XIV, XV, XVI, o Renascimento, Revolução Científica, e vai começar a vai começar a ter uma releitura desse conhecimento. Então, vai começar a ter uma abertura e um desligamento, assim, um deslançamento desse controle da Igreja Católica sobre o conhecimento no Ocidente, né, na Europa especificamente. Então, vai ter o surgimento do método experimental. Então, vai começar a se utilizar experimentos para produzir conhecimento. Os métodos matemáticos, então, a gente vai ter a geometria analítica criada por Copérnico, por Descartes. A gente vai ter depois o cálculo criado por Newton para, de maneira matemática, explicar os fenômenos que eram observados de maneira experimental. E
especificamente, então, aqui a gente vai ter uma virada nessa forma de razão para se realizar ciência. Então, se antes o conhecimento ele era baseado mais para compreender a natureza, a partir de agora vai ser uma forma de produzir conhecimento para prever e controlar a natureza. Então, a gente vai ter uma forma que a gente vê reflexo até hoje, né, dessa virada de jogo, virada de chave da maneira de produzir ciência. Né, a gente pode observar, né, nos escritos, nas falas de Bacon, falando que a natureza ela deveria ser obrigada a servir, ela deveria ser escravizada, a gente deveria extrair da natureza sob tortura todos os seus segredos. Então, vai ter todo um contexto da maneira de enxergar o mundo e, a partir disso, de como o conhecimento ia ser produzido e para que esse conhecimento ia ser produzido. Então, a gente vai ter o reducionismo ali com Descartes, vai ter uma valorização sobre a qualidade, a gente vai ter essa dualidade entre conhecimento objetivo, subjetivo, aplicação de métodos dedutivos ou indutivos. Então, enfim, vai ser todo vão ser ali 4 séculos que vão fundamentar praticamente tudo que a gente faz até hoje de método científico surgiram nessa época na Europa, basicamente. Então, isso vai seguir, então, a partir da mecânica newtoniana, isso permanece, então, como o modelo perfeito da física, né, que vai ter muitas aplicações para diferentes áreas, até biologia, desse mundo mecânico reducionista. E a partir do século XX, então, começa a ter uma mudança. Então, a física quântica começa a questionar isso, o questionamento da objetividade, o surgimento do pensamento sistêmico. Então, a gente vai ter teoria cognitiva surgindo. Enfim, vai ter pequenas rachaduras nesse mundo ideal mecânico newtoniano cartesiano ali a partir do século XX. E isso, então, nos leva até hoje, então, século XXI, que já se assume assim, sem muito receio, que é a verdade que a gente consegue obter uma verdade aproximada. A objetividade que a gente fala em ciência é uma objetividade intersubjetiva, então não tem uma objetividade ideal. Então, o que é objetivo é aquilo que consegue ser reproduzido por diferentes pessoas. Vai ser um conhecimento que pode ser falseável, então o conhecimento científico é um conhecimento que pode ser falseável, e conhecimento inferencial. Então, a gente vai fazer coletas de amostras para fazer inferências para a população inteira. Então, aqui, esse estudo é um trabalho de comentário, assim, que eu acho muito interessante, falando da realidade do dia a dia da produção de conhecimento científico nos dias de hoje. Então, vai falar, né, das ciências na época das selfies, né? Então, eles fazem um jogo de viagem no tempo, assim. Se uma pessoa viajasse lá do início de 1900 para 1950, ela veria muitas diferenças na forma de se perceber o conhecimento, mas se essa mesma pessoa viajasse de 1950 para 2000, 2010, não veria grandes mudanças paradigmáticas na forma de produção de conhecimento. Então, enfim, os autores vão trazer diversas críticas, assim, enfim, sobre a produção de conhecimento, a forma de realizar ciência nos dias de hoje, e eles vão resumir essa crise, entre aspas, da ciência hoje em dia por dois fatores principais, assim, um fator cultural, que é essa questão do constante estímulo externo que a gente vive. Então, o tempo inteiro sendo bombardeado por informações, aí, redes sociais, o tempo inteiro tendo estímulos externos nos chamando, essa quase incapacidade de tolerar o tédio, né? Por diversos fatores históricos, sociais, culturais, o que se contraporia, então, à necessidade de um pensamento profundo, de um pensamento por um tempo prolongado, de um pensamento introspectivo para conseguir realizar, ter ideias, conseguir realizar avanços significativos teóricos na ciência. Então, também vai ter a questão dessa comunicação excessiva. Então, claro, por um lado, a internet ela ajuda na troca de informações, na comunicação e mandar mensagens, fazer conexões com pessoas em qualquer lugar do mundo. Porém, por outro lado, eles vão
observar que isso também, de certa forma, vai levar a uma homogeneização do conhecimento. Então, o que todo mundo faz é o que todo mundo faz, então isso dificulta que se tenha variações, se tenha derivas locais na forma de pensar, na forma de produzir conhecimento. Então, acaba tendo essa homogeneização da maneira de pensar e produzir ciência. E também um lado pragmático, então, do dia a dia de laboratório, dia a dia da universidade, da academia, que por diversos fatores de contratos, de necessidades de produção de currículo, né, aplicações a editais, enfim, se manter dentro da academia, muitas vezes pesquisadores, professores acabam mais tempo anunciando as ideias do que formulando, ou seja, mais tempo divulgando seus estudos, dando palestras, indo para congressos, o que, claro, é muito benéfico, é muito importante, mas isso acaba tomando tempo que poderia ser um tempo que, de certa forma, poderia ser utilizado para esse momento introspectivo e de reflexão. E também, eles vão chamar, né, vão trazer a questão da unidade mínima publicável. Então, essa fábrica de pequenas ideias, então, produzir o mínimo de conhecimento necessário para publicar, manda um artigo para a rua. Então, claro, essa demanda por necessidade de quantidade de publicação vai acabar levando isso até os fatores do Big Data, né? Então, machine learning, inteligência artificial, que, por um lado, são produtivos, são interessantes, mas que vão basicamente ser formas de detectar padrões de P significativos no meio daquela nuvem, no meio daquele oceano de dados. Então, falta esse pensamento teórico, mecanístico de desenvolver uma explicação do porquê aqueles fenômenos estão acontecendo. Então, não somente detectar os P's, né, mas explicar porquê, né, um pensamento por trás de porquê, como todo esse sistema se conecta. Então, a gente vai ter um método científico que basicamente vai ser realizado em 4 etapas, que a gente pode ver dentro dos estudos. Então, a gente vai ter uma primeira etapa de criar uma hipótese. Então, né, dentro do conhecimento das nossas leituras, a gente cria uma hipótese, e a gente vai descrever na introdução. Na segunda momento, a gente coleta dados úteis, né, coleta dados confiáveis, que a gente vai descrever, dentro da nossa seção ali de materiais e métodos. Tendo esses dados, né, e tendo a nossa hipótese, a gente vai ajustar um modelo estatístico aos dados, então a gente vai tentar explicar esses dados de maneira matemática, quase sempre, né, na nossa área, e fazer análises inferenciais, que a gente explica na seção de resultados. E, por fim, então, a gente avalia se esse modelo ele corrobora ou não com a nossa hipótese inicial e discute isso para tentar entender o que aconteceu, né? Porque corroborou ou porque não corroborou com a nossa hipótese inicial, que vai estar na seção de discussão e conclusão. Bom, então, da parte da estatística, que a gente vai descrever, né, na nossa seção de materiais e métodos, então, basicamente, a gente vai ajustar um modelo estatístico, então, vai ajustar uma nova, uma regressão, um teste de comparação, vai fazer uma estatística teste para avaliar o quanto esse método explica os nossos dados e vai realizar um teste de hipótese, né? Calcular lá o nosso famoso valor de P. Certo? Então, nossos estudos, então a gente... aqui. Então, a gente tem a nossa população lá, né? Ali na Caminhada Nórdica, por exemplo, a gente tem todas as pessoas da cidade de Porto Alegre que tem Parkinson. Então, a gente não vai coletar todas elas, a gente vai pegar uma amostra dessa população, vai realizar o nosso treinamento, nossa intervenção, nossas avaliações observacionais, enfim, e a partir do comportamento dessas variáveis, desse fenômeno na nossa amostra, a gente vai fazer inferências para a população. Então, a gente vai verificar que a Caminhada Nórdica é boa para a população de Parkinson a partir da nossa amostra que a gente coletou, realizando esse movimento de inferência. Isso a gente realiza a partir dessa estatística teste, então, que a gente vai ajustar um modelo ali à nossa amostra, e a gente vai verificar se o nosso fator de intervenção ele explica mais
a variância que tem dentro da amostra do que uma variância que não é explicada pelo modelo. Então, se a gente vê que a intervenção de caminhada nórdica ela é capaz de explicar essa melhora na velocidade de caminhada, no comprimento de passada, na frequência de passada, a gente pode inferir, então, que a caminhada nórdica era positiva para essa população de pessoas com Parkinson. Então, para isso, a gente vai realizar, então, um teste de hipóteses. Isso aqui é um resumo do resumo da estatística. Aqui é tudo uma pincelada para a gente fazer um resumo de por que, né, a gente descreve a seção de materiais e métodos. Então, a gente vai realizar um teste de significância da hipótese nula. Então, a gente vai calcular o valor de P, que é basicamente a gente assume inicialmente, assim, então aqui tem toda uma crítica por trás do valor de P, enfim, se é o método mais adequado estatístico a se utilizar, ou se é método bayesiano, se é o tamanho de efeitos. A gente viu ali na sessão, até a semana do Léo Ribas, né, toda a questão do valor de P. Então, assim, é o que a gente usa, então a gente usa o teste de P, então a gente usa o teste de significância da hipótese nula, porém, sabendo que ele tem limitações. Então, toda aquela história que é um modelo, que a ciência ela é aproximada, ela não traz a verdade em si. Então, ela tem suas limitações, mas, enfim, é o que a gente consegue utilizar hoje e bom, é isso. Então, o que o valor de P ele nos diz? Ele assume, inicialmente, que a hipótese nula é verdadeira, a gente verifica os nossos dados, levando em consideração que a hipótese nula é verdadeira. E no máximo a gente consegue refutar a hipótese nula, ou afirmar a hipótese nula. Então, é um teste, um jogo lógico, ele é um pouco confuso, mas basicamente ele leva em consideração esse silogismo lógico. A gente nega o antecedente negando o consequente. Então, por exemplo, se a gente falar que se um homem não tem braços, ele não pode tocar guitarra. Essa é a nossa afirmação. Se a pessoa não tem braço, ela não pode tocar guitarra. E eu vou lá, vejo que a pessoa toca guitarra. Então, concluo que ela tem braços, né? Então, é uma conclusão lógica. Agora, levando para a hipótese nula. Então, eu assumo que a hipótese nula é correta. Então, eu assumo que não tem diferença entre os grupos. Eu assumo que a caminhada nórdica não faz efeito. Eu assumo que idoso com Parkinson e sem Parkinson não tem diferença na velocidade de caminhada. Então, a hipótese nula é correta. Então, portanto, essa minha estatística teste, esse meu valor de diferença não pode acontecer. Eu verifico que ele aconteceu, então eu falseio minha hipótese nula. Então os grupos são diferentes. Então, eu assumo que a hipótese nula é correta para falsear ela. Então, esse teste de P, ele parte disso. Então, inicialmente, a gente considera que a hipótese nula é verdadeira. Só a partir daí que a gente consegue realizar o nosso teste estatístico. Então, todo o teste T, a ANOVA, as regressões, elas assumem inicialmente que não tem diferença entre os grupos. E o nosso valor de P vai dizer qual é a probabilidade da gente encontrar esses resultados, dado que a hipótese nula é verdadeira. Então, ele não vai dizer a probabilidade da hipótese experimental ser verdadeira, não vai dizer qual é a probabilidade de eu repetir o estudo, de eu achar os mesmos resultados. Ele vai dizer somente qual é a probabilidade de eu ter encontrado esses dados que eu tenho, essas diferenças de valores de velocidade, dado que não há diferença entre os grupos. Então, é basicamente isso. Só que isso tem uma limitação, porque é probabilístico. Então, se a hipótese nula está correta, a estatística é pouco provável. Então, se a estatística teste aconteceu, a hipótese nula é pouco provável. Então, não é uma afirmação dicotômica de sim ou não. Então, é somente de probabilidade. Então, aqui o Field vai trazer, né, um exemplo tragicômico, né? Se o homem toca guitarra, provavelmente ele não toca na banda Fugazi ali. Então, não toca no, sei lá, a banda Dadai. Então, ele não toca na banda Dadai. Mas ele toca na banda Dadai. Então, portanto, ele provavelmente não toca guitarra, o que não faz sentido nenhum, né? O que não tem lógica nenhuma. Então, isso mostra que esse modus tollens probabilístico traz. Então, enfim, é a limitação da nossa estatística. Então, é o que a gente tem, a gente utiliza, mas
a gente sempre tem que ter por trás disso de que é um conhecimento aproximado, sempre. Então, aqui começa que a gente viu lá no SSS, da questão, entrando um pouquinho no Open Science. Então, esse aqui eu copiei e colei lá da apresentação depois eu tenho na sequência o nome do palestrante e até o link, ele disponibilizou todos os slides, tudo aberto para acessar. Mas basicamente 3 estudos aqui. E esse estudo da esquerda, então, é um estudo desse ano, 2023, que verificou o comportamento do valor de Z, do valor de P, né, do P significativo, né, do P menor que 0,05, em 1.600 estudos da nossa área, aqui do Sports and Exercise Medicine, aqui de 2002 a 2022. E verificou, né, quase coincidentemente, que há a maioria dos estudos tem um P menor, tem um valor de Z significativo, tem um valor de P significativo, ou seja, encontraram diferenças estatisticamente significativas. Ou seja, indicando, não se sabe qual seria o comportamento dessa curva, desse gráfico no mundo ideal, mas indicando, sugerindo, então, que tem um viés de publicação, tem um viés que estudos que encontram P significativo são publicados, ao passo que estudos que não encontram P significativo ou não são enviados para a revista ou não são aceitos. Então, mostrando também que, além de todas aquelas limitações de estatística, a gente tem ainda a limitação na porta, né, na porta da editora, ali na porta da revista. Então, aqui a gente começa um pouquinho fortalecendo a discussão do Open Science aqui, então mostrando a diferença. Isso aqui é a diferença na porcentagem de estudos que não encontraram diferença significativa, estudos que foram registrados previamente à realização de estudos, ou seja, estudos que tiveram seu registro reportado, ou seja, cadastraram, publicaram o que eles iam fazer, a sua hipótese, os seus métodos, a análise estatística que eles iam fazer previamente da realização dos estudos, em comparação com a literatura tradicional, ou seja, aquela que tu faz todo o estudo e tu publica tudo depois que tu já rodou estatística, já escreveu discussão e tudo. Então, aqui a gente vê um valor né, na média ali de 60% dos estudos que foram cadastrados previamente não encontraram diferença significativa, ao passo que na literatura tradicional ali quase somente 10%. Então a gente vê uma discrepância, né, qualitativamente assim, muito grande quando os estudos foram cadastrados, reportados previamente, então tu registrou o que tu vai fazer, como é que vai ser a tua coleta, qual vai ser a tua amostra, que teste estatístico tu vai realizar, qual é a tua hipótese, na comparação com a literatura tradicional, que é a que a gente acaba fazendo, né, na maioria das vezes, que faz tudo e depois tu publica. Então, de novo, né, mostrando essa tendência do P significativo. E aqui, outro estudo, então, da área da psicologia, também mostrando, né, a mesma questão, quando os estudos standard, né, os estudos padrões, ali um valor de quase 90% encontraram P significativo, ao passo que quando os estudos reportados, né, que foram registrados previamente à realização dos estudos, ali é quase meio a meio, né, 40% ali encontraram o valor significativo, né, então mostrando indicando, né, esse viés de publicação. Então, nesse sentido, o Open Science, então, seria uma alternativa, é um movimento para fazer pesquisa científica, dados, fazer dados, né, produzir dados, e fazer a disseminação dessa pesquisa desses dados de maneira acessível a todos os níveis de uma sociedade investigadora, curiosa. Tá? Então, aqui, né, foi a palestra lá que eu assisti com o Alex, um pessoal desse pesquisador da Alemanha, Christoph Schneider, que, enfim, seguirem ele, ele disponibiliza todos os slides e um monte de material bem interessante dentro desse âmbito da Open Science. Então, aqui, um resumo aqui da Foster, do que seria os caminhos da Open Science. Então, acesso aberto, dados abertos, uma pesquisa reprodutiva aberta, enfim, diversas formas, diversos caminhos para se realizar a Open Science. Tá? Então, aqui é só um panorama geral, indicação para quem quiser, enfim, ter mais informações. Tem a Foster, tem a Stork, Kinesiology, aqui é
aqui é o link da palestra, essa aqui do workshop que a gente assistiu. Então, aqui tem bastante material para quem quiser, enfim, se aprofundar mais nesses tópicos. Certo? Então, depois dessa licença poética para falar do porquê da seção de materiais e métodos, então agora voltando para a parte da escrita, né, da escrita bruta da seção de materiais e métodos dentro de um estudo científico, né? Então, onde é que vai, né, onde é que a gente escreve, então, a nossa seção de materiais e métodos dentro lá do nosso Word, dentro do nosso estudo. Então, a gente vai ter a ordem tradicional, entre aspas, né? Então, a gente vai ter o resumo, a introdução, depois da introdução, os métodos, né? A seção de materiais e métodos, então, que a gente vai explicar o que a gente fez, como a gente fez. Depois vem os resultados, discussão e conclusão, tá? Então, quase sempre a gente vai fazer assim. Mas algumas revistas, como na Nature, às vezes os estudos, a parte de materiais e métodos é colocada no final do documento. Então, essa parte, o leitor que não é tão expert na área, então ele vai ler somente a introdução, os resultados e a discussão. E se ele tiver interesse, então ele vai lá no final do estudo para se aprofundar mais nos métodos realizados, de como foi a coleta de dados, a estatística que utilizaram. Então, mas, em geral, a gente vai colocar a introdução, métodos, resultados e discussão. Bom, agora sim, então como é que a gente vai fazer essa escrita da seção de materiais e métodos, né? Aqui, algumas sugestões de leituras, tá? Esse é um livro que eu gosto bastante, do David Lindsay, Scientific Writing Equal Thinking Words. Ele é bem legal, assim, é um livro em inglês, mas relativamente rápido de ler, assim, e aborda desde escrita de artigo científico, escrita de tese, dissertação, até escrita como desenvolver pôster para congresso. É um livro bem legal, assim, ele faz uma abordagem, dá sugestões, assim, de frases mais, assim, pré-prontas, mas também faz uma abordagem do porquê, como pensar, né? Como pensar de maneira científica e como traduzir isso para a escrita, né? Falando de todas as seções do artigo, assim. Então, é um estudo bem interessante, é um livro bem interessante, assim. Sugiro a leitura e a releitura dele para quem tá escrevendo. E também esse artigo, Gassem e colaboradores, também fala sobre... esse é da parte de materiais e métodos, mas tem de todas as etapas, tá? Esses princípios da escrita científica biomédica tem de todas as etapas de um artigo científico, introdução, métodos, resultados, enfim. Fica sugestões de leitura. Bom, então, o que a gente vai colocar na nossa seção de materiais e métodos? Então, a gente vai ter esses materiais e métodos e vai ter as subseções. Então, a ideia, a gente tem que sempre ter na cabeça que nos materiais a gente vai tentar transmitir para o leitor o máximo de informações, né, o mínimo de informações necessárias para ele replicar o nosso estudo. Tá? Essa é a ideia. Então, a gente tem que descrever o passo a passo, a fórmula de bolo ali, como fazer o pão, para ele replicar o nosso estudo igual, fazer exatamente o que a gente fez, só que no laboratório dele, na universidade dele, dela. Né? Então, a gente tem que ter isso em mente. Então, o que eu preciso, quais são as informações mínimas necessárias para uma pessoa replicar o mesmo estudo que eu realizei aqui? Então, basicamente, as sessões vai ser as sessões de participantes, a nossa amostra, os aspectos éticos, né? Então, comitê de ética que foi aprovado, termo de consentimento esclarecido, qual foi o desenho experimental que a gente utilizou, então, se é uma intervenção, se é um estudo longitudinal, se é um estudo de corte, se é um estudo observacional, se foi uma comparação entre dois grupos, se foi um pré e pós, enfim, se é um estudo de correlação, né, enfim, observacional para verificar correlações entre variáveis, se é uma meta-análise, né, se é uma meta-regressão, aqui que a gente vai descrever qual é o nosso desenho experimental, qual é o nosso desenho de estudo.
A gente vai descrever também a coleta de dados, então, como nós coletamos os dados, então, o que foi feito para coletar esses dados. Então, o sujeito foi no laboratório, a gente coletou em 2 dias, teve um dia de familiarização, correu na esteira a 10 por hora, a 0% e 5% de inclinação, a gente coletou cinemetria, plataforma de força, enfim, a gente vai descrever aqui todas as nossas coletas de dados, frequência de amostragem, todas as informações a gente vai descrever aqui na coleta de dados. Então, a gente tem os dados, depois a gente vai analisar esses dados. Então, filtro que foi utilizado, a gente recortou ali a curva no momento da fase de contato, na fase de balanço. A gente calculou o centro de massa a partir da cinemetria, calculou a posição do centro de massa a partir da plataforma de força, enfim. A gente vai descrever toda a nossa análise de dados e, por fim, a análise estatística. Então, aqui a gente tem diversos guias de reportagem de estudos, tá? Tem o Strobe, tem o Consorte, tem o Prisma para revisão sistemática. Aqui eu trouxe o Strobe, tá? A parte de métodos, que é o passo a passo ali aqui o Strobe é de estudos observacionais, então estudos transversais que a gente realiza. Então, muitas revistas pedem que a gente anexe o checklist do Strobe, indicando até, o desenho de estudo, esse item 4, a gente colocou na linha 10 da página tal. Aqui, o item settings, a gente colocou na linha 30 da página tal. Então, é a fórmula ali para a gente descrever o nosso estudo, tá? Então, não vou ler item por item aqui, mas é um guia de reportagem de estudos que se utilizado e reportado que foi utilizado, e escrever que foi utilizado o Strobe para reportar isso tudo, fortalece a qualidade do documento final. Então, aqui um estudo do grupo para a gente ler alguns aspectos, observar alguns aspectos da parte de sessão, da seção de materiais e métodos. Tá? Então, estudos aqui da Val e colaboradores. Então, os efeitos do envelhecimento na coordenação de braços em diferentes velocidades de caminhada. Então, estudo publicado esse ano na Gaten Porsche. Tá? Então, aqui, pinceladas aqui, breves, sublinhados da parte de métodos. Então, aqui, né? Então, tem a subseção de participantes. Então, então aqui, né, dizendo que seguiu os guidelines do Strobe, que está como material suplementar aquele checklist. Então, a parte do comitê de ética foi aprovado, o número do protocolo do comitê de ética, 33 sujeitos saudáveis, então o número da amostra, com os valores de caracterização da amostra, como foi realizado o cálculo amostral, então como é que se chegou a esse valor de N de 33, então foi utilizado os dados de tal e tal estudo. Aqui, como é que foi realizada a coleta de dados, então foram realizados testes de caminhada numa esteira, foi realizada coleta pelo Vicon de dados 3D, de cinemetria. Os sujeitos caminharam nas velocidades 0,38, 0,83, 1,38 metros por segundo. Ou seja, a pessoa que tá lá no laboratório, está em outra universidade, ela vai ler aqui e vai conseguir replicar o mesmo estudo. Então, ela calcula o tamanho de amostra, ela pega os seus sujeitos, coloca para caminhar numa esteira, vai ter o seu sistema de cinemetria, vai botar nas mesmas velocidades, de forma randomizada. Ou seja, tudo bonitinho, tudo bem detalhado de como replicar, né, de como o estudo foi realizado. Então, depois que foram coletados os dados de cinemetria, como é que eles foram processados? Então, eles foram filtrados com filtro Butterworth passa baixa, com frequência de corte, com a frequência de corte do filtro determinada por um método de análise residual. Então, como é que os eventos de TD, TO, de fase de contato, fase de balanço, como é que eles foram determinados? Então, os ângulos, segmentos foram calculados no plano sagital, foi calculado também essa variável de coordenação entre segmentos. Então, tudo descrito da coleta, da análise dos dados e, por fim, da estatística. Então, foi realizado uma GE, né, um teste de comparação, para verificar o efeito dos grupos e das velocidades e a interação dos grupos e das velocidades. Enfim, o alfa de 0,05. E o teste, o pacote, o programa estatístico utilizado foi o SPSS 21.
Então, aqui a gente tem todas as... a gente tem desde como foi calculado o tamanho de amostra, os sujeitos que foram coletados, como foi realizada a coleta, como foi realizada a análise dos dados e, por fim, como foi realizada os testes estatísticos. Então, tudo bem descrito para eu pensando sempre nisso. Então, eu tenho que escrever com o mínimo de detalhes necessários para qualquer um possa replicar o meu estudo. E muito obrigado, pessoal, pela atenção. Fico à disposição. Parabéns, André. Muito boa apresentação. Acredito que todos devem ter gostado bastante. A parte filosófica bem interessante. Eu adoro também a parte filosófica do método científico. Eu acho muito profunda e difícil de compreender, ainda mais com o tempo curto que nós temos. Mas parabéns. Eu acredito que o professor deve ter alguns comentários para abrir a discussão. Então, vou passar a palavra ao professor Leonardo Tartaruga. Fica à vontade, professor. Tudo seu. Bem, parabéns, André. Muito legal, show mesmo essa aula. A Flávia acabou de digitar ali exatamente isso. Acho que é muito importante, pessoal, essa parte inicial que o André falou, que nessa nossa formação, que cada vez é centrada numa certa velocidade de coisas e também muito empurrada pelo produtivismo, assim, uma necessidade de comunicar muita coisa, que a gente vê um grande problema é muito doutor sendo formado até com boa produção, mas com uma formação mais fraca. Isso é um problema, assim, por geral, tem acontecido e difícil de resolver, porque cada vez o mundo está mais competitivo, a gente tem que lidar com o mundo real, né? Vocês têm que se entregar também nas coisas, e ao mesmo tempo a gente tem que tentar fazer isso aí. E o André mostrou bem, assim, que é um dos slides que mostrou isso. Uma das coisas que eu queria adicionar, primeiro, essa mensagem, reforçar isso, da necessidade de se estudar isso até paralelamente, cada vez que vocês forem mais para isso, mais vai servir, e mesmo para quem não for, para quem quer estar no Locomotion, porque quer virar um baita professor, vai usar até a caminhada nórdica na sua prática profissional. Cada vez que entender mais do processo científico, vai melhor usar também a ciência no seu dia a dia. Então, também isso serve. Então, eu convido a todos a aprofundar nesse mundo aí da filosofia da ciência, da epistemologia, como uma coisa, até uma cachaça que a gente brinca, um hobby também, vida, não só, eu digo isso, muitas vezes serve até como forma de terapia, no fim das contas, tá? Quer dizer, eu acho muito legal, né? Mesmo que eu digo que a literatura, né? Quando a gente lê assim, literatura séria mesmo, literatura universal, eu acho que isso ajudaria muito mais até nas nossas relações. Mas, assim, tá, dito isso, essa é uma primeira mensagem. Outra segunda mensagem mais prática que eu queria dizer o André se mostrou muito bem legal a testagem de hipóteses, né? E a gente já tinha até comentado em reunião, eu tinha dito assim muito rapidamente. Um conhecimento, ele cada vez ganha mais força por uma teoria, conforme eu refuto as hipóteses nulas, né? Então, isso me dá, é uma característica do conhecimento científico, quando ele é passível de ser negado. Né? Isso eu faço uma crítica, eu sou um marxista mais de esquerda, mas em algum momento também da história se criticou o marxismo, que parece que ele era infalível. Né? E isso já começa a não ser um conhecimento científico, no momento em que não pode nem tentar negar algo. Isso se faz também crítica à psicanálise em algumas situações, como vamos dizer, eu nem conheço tanto, mas tem algumas áreas do conhecimento que envolvem isso, e isso para nós é um limite de conhecimento científico. Eu até brinco assim, quando começa a virar crença. Para o nosso mundo, o que é? Por exemplo, a caminhada nórdica, eu já comentei para vocês, né? Quando a pessoa começa a entrar no mundo da caminhada nórdica, entra naqueles cursos, naqueles grupos e tal, você começa a acreditar que a caminhada nórdica vai ajudar até para combater o mal-olhado, né? E não é bem assim. Então, por exemplo, uma forma de pensar de modo mais arrojado, mais científico, é, por exemplo, eu monto uma ideia de pesquisa achando que a caminhada nórdica pode melhorar a aptidão cardiorrespiratória numa população, no Parkinson, lá na esclerose múltipla, que a gente está começando a fazer. E toda a base de conhecimento vai nos dizer que um exercício aeróbico vai melhorar a aptidão cardiorrespiratória. Então, isso é uma pergunta científica ou não é? Ela não é bem científica, porque a gente já sabe que se fizer um exercício aeróbico, minimamente, vai melhorar a aptidão cardiorrespiratória. Mas pode ser que eu queira saber o quanto melhor. Bom, aí começa a ficar importante, porque talvez eu não saiba exatamente, e eu possa refutar alguma coisa que eu diga, olha, isso vai me trazer melhoras de tal tipo, talvez não seja nisso, seja no nível inferior, superior, é isso que eu vou testar e vou refutar.
né? Só que uma coisa que a gente fez como estratégia do grupo para entender isso e tornar a ideia mais científica foi construir uma hipótese que formulasse com algo mais conhecido. O grupo comparador, que a gente usa muito no nosso dia a dia da educação física, que é o quê? É comparar com algo que é mais estudado. Então, caminhada livre. E isso a gente fez durante alguns anos, e algumas vezes não dá para fazer, porque não dá para ter essa estrutura. Mas muitas vezes dá e a gente usa. O pessoal da dança, às vezes, usa os nossos dados da caminhada, porque eles servem como grupo comparador. Se sabe mais, aí a nossa pergunta é mais arrojada. Será que a caminhada, aí vem a questão da saúde, né? Olha, melhora a saúde com a caminhada nórdica? Sim, melhora. Mas será que é mais do que uma caminhada livre? Isso tem custo-benefício para a saúde, para o mundo real, do treino, nos dá a mais, né? Melhora várias coisas, mas tem outras coisas que não melhoram a mais, melhoram de forma igual à caminhada livre. Então, é isso que eu tenho que dizer. Nessa forma, eu não refutei a minha hipótese nula, né? Eu confirmei a hipótese nula. Ou seja, em outras palavras, não fechou para a minha hipótese do pesquisador. Essa aqui é a dificuldade. A hipótese nula é só pensar inverso, né? Isso complica. E nós, na hora de escrever os textos, eu queria também, até para simplificar um pouco a ideia, é que quando a gente vai escrever o texto no artigo, a gente já vai falar na hipótese do pesquisador. É porque tem uma hipótese contrária, que é a hipótese nula, a gente refuta a potestade de hipótese, mas para tornar a coisa mais simples, a gente vai dizer, olha, eu acho que a caminhada nórdica pode melhorar os sintomas não motores no grupo de idosos, como a gente fez lá com a Nath, né, no doutorado dela. E a gente viu que várias coisas não melhoraram a mais, ou seja, refutou a hipótese do pesquisador, não fechou a minha, né? Então, a gente simplifica desse jeito e lembrem disso. Isso é uma outra forma de tornar a pergunta mais desafiadora em cima do que a literatura traz, em cima do que a gente conhece, que a gente vai melhorando ao longo. Por isso que é importante ter linhas de pesquisa para reforçar isso, né? Acho que essa é uma outra mensagem. Outra mensagem mais prática também da escrita de métodos, ali, adicionando coisas que o André falou, que são super legais, é um critério para nós, vocês que trabalham em biomecânica, a gente lida com um baita problema. Porque, assim, a gente tem um OpenCap aqui que facilita coisa, a gente tem um Python que facilita coisa, embora vocês, para quem não tem, às vezes vai ali no início e vai dizer, putz, mas é um trabalhão usar o Python. Você tem que ver como era da dois atrás. Aí começa o Guimarães, né, mulher, que dizia como é que ele fazia para analisar a cinemática, um sistema autoeletrônico em cartões que ele girava na vertical e na horizontal até o ponto ficar na hora da foto. Aí ele batia um botão, aí batia o botão, furava um cartão e dali saía uma leitura. Depois eu peguei uma coisa melhor, que era digitalizar tudo já em vídeos, né? E a gente tinha lá o videocassete, a gente tinha que levar até o local da coleta, câmera, que era um trambolhão, tudo ligado com a câmera, videocassete, mais alguma coisa que eu pensei assim. Acho que a telinha... tinha que ter uma TVzinha, tinha que ter a TV para a gente enxergar. A câmera não tinha, parece uma coisa... Agora vocês veem as câmeras com as telas, é óbvio, né? Mas não, tipo, era 3 trambolhos ligados com muitos fios. E a gente tinha que fazer... A calibração também era isso. Imagina, então, hoje vocês acham que é muito... Mas tudo bem. Mesmo assim, qual é o risco, né? Vocês perderam o processo. Por exemplo, quando vocês filmam lá, começam a gravar no Python as coisas, construir, vocês veem um bonequinho andando, houve todo um processo que é semi-automático, digamos, em um segundo, que é extremamente complexo. E aquilo ali é um procedimento de análise de dados, o aluno esquece. Então, a dica que eu dou, assim, é fazer uma linha temporal nos materiais médicos. Então, o que eu fiz primeiro? Eu analisei dados, né? Nessa parte de análise coleta, depois tem outras, mas nessas duas, botar as coisas alinhadas temporalmente, né? E tentando entender mais profundamente o que é para não perder coisas ali no meio, né? Filtragens, que às vezes são meio automáticas, né? Mas tem que ser, então, em que ordem isso? Essa filtragem vai no início da análise de dados, né? Eu pego os dados que foram processados, e aí eu vou filtrar e depois vou calcular os parâmetros. Então, tudo isso é uma coisa meio óbvia, mas é assim, uma linha temporal. Isso é uma das dicas de tanto assim, para material de métodos, que eu acho que é bem importante. Rapidamente, assim, para ver. Okay. Eu errado eu falar que na minha hipótese nula nada muda. Então, a hipótese nula vai ser a hipótese sempre que nada está acontecendo. Diferença, né? Ela pode também estar relacionada. É importante saber o que é essa hipótese nula, sim, mas pode acontecer uma hipótese alternativa, né? E é uma coisa diferente. Não. Por exemplo, a caminhada alternativa, né? A maioria das vezes não tem diferença. Tá? Significa caminhada livre e caminhada nórdica, elas são semelhantes
né? Inclusive melhoram de modo semelhante. Sim. Isso é uma hipótese nula. É porque não deu diferença entre ter um grupo comparador, chamamos assim, né? Isso é o mais comum. Mas às vezes pode dar o contrário, pode dar que a caminhada livre melhore. Isso é uma hipótese alternativa, né? Uma terceira que não estava nem... Ela ainda não segue a hipótese do pesquisador, só que é importante a gente dizer que ordem é. Às vezes se diz, não, é só ser... Olha, se não deu melhor para a nórdica, não, é importante tu ter claro o que é que tu acredita, assim, que vai testar contra o conhecimento mais estabelecido. Tá? Agora, tá, esse é um raciocínio. Agora, quando se fala desse problema, surge sempre uma dúvida que o pessoal se engana muito. É assim, às vezes é o contrário. Então, olha, eu quero mostrar que a caminhada nórdica, ela melhora tanto quanto a caminhada livre. Isso é mostrar que não há diferença. Tá? De modo geral, não há diferença. A testagem de hipótese não foi feita para isso. Então, quando se tem essa hipótese do pesquisador e é que a coisa não mude, é outra análise. Geralmente é uma análise de contingência. A testagem de hipótese é baseada nessa ideia da diferença. Tá? Então, ela funciona. Então, às vezes o pessoal se engana e diz, não, mas a minha hipótese ela não tem diferença. Bom, mas até o teste de comparações que a gente usa deveria ser outro. Quando eu procuro uma coisa linda para a pergunta, mas suja. Sim, sim. Não sei se a gente respondeu exatamente. Sim, não, era mais porque eu não posso ser simplista na hora de fazer esse conceito da hipótese. E é bom dar ordem para as coisas. É muito comum uma pessoa botar hipótese assim, vai dar diferente, não vai dar diferente. Não é exatamente o que tu espera. Isso mostra o teu conhecimento que tu tem ainda sobre isso. Eu espero que a caminhada nórdica vai ser melhor do que aquilo. Por que vai ser? Tu vai ter que construir uma base teórica para sustentar essa hipótese. Né? E aí esse equilíbrio, não pode estar tudo respondido, mas não é mais uma hipótese, com certeza. Mas tem que ser algum elemento. Aí vem o papel investigativo e a riqueza da escrita para trazer essa coisa assim, o mostrar não mostrando, né? Entendeu? Essa é um dos dilemas, assim, uma boa escrita científica nessa parte, né? Essa construção das hipóteses. E a gente faz, tem muitos metodólogos, faz coisas de milhões de maneiras. Nós, no grupo, fazemos muito baseado nos desfechos principais. Então, a gente constrói uma ou duas hipóteses que estão relacionadas, geralmente, a uma ou duas variáveis que nós julgamos que são principais para aquele estudo. Tá? E, às vezes, coletamos mais. Aí tem metodólogo que vai dizer que é errado. Então, deveria ter uma hipótese para cada variável. Aí é coisa de metodólogo, mais enche o saco. É muita coisa. Não precisa ser muito. A gente segue, faz esse critério que é o mais usado hoje na ciência. Mais óbvio. É isso, é construir uma hipótese com uma ou duas variáveis que são algo primário para nós. A gente vai dar nome ao desfecho primário, que for planear, Semana que vem. Esse professor de tecnologia da ciência já vai começar dando curso. Até em italiano. Mas ele deu já o curso. Não, mas até... Da marcha. Ele fez também essa viagem, né? No curso. A Coursera, R$100 a hora. Nossa Senhora. Aquela vez na Não, viagem, André. Aquele teu curso na pandemia. Aquele foi doido. Aquela... Não, eu gosto bastante de estudar, mas disso, até a professora disse da hipótese ali, até naquela palestra ali que a gente estava com o Alex, surgiu um pessoal falando que eles, na seção de resultados, assim, eles pegam os desfechos principais e tal, e eles dividem os resultados em duas etapas. Assim, a primeira etapa, que é só se refutou ou não a hipótese, daí faz essa primeira parte de resultados, e a segunda, que é uma parte mais exploratória, assim, de coisas que apareceram no meio do caminho, assim. Então, eles tinham já a hipótese inicial, refutou ou não, mas depois eles viram outras variáveis interessantes no meio do caminho, mas deixam isso como mais secundário, assim, na seção de resultados. Enfim, dividindo primário e secundário, assim, também achei interessante, assim, essa forma de pensar também, e a seção de resultados daí, né, mas está conectado. É bom, fecha com outras etapas da pesquisa. Um erro comum nessa, muitas vezes,
isso, tu responder hipóteses exatamente e apresentar resultados é resultado. Muita gente às vezes se confunde e começa a fazer isso na discussão e fica muito descritivo, né? Fica repetindo resultados também. Vamos evitar isso, né? A discussão, ela tem que estar, não tem que repetir resultados, ela tem que mostrar esse resultado já numa forma discursiva, né? Então, já comparando com a literatura, já avaliando, né, mecanismos relacionados a essas hipóteses, achados. Mas legal esse resultado. Outra questão aí que o André falou, né, quando apresenta resultados, às vezes a gente tem esse problema de muito resultado, aí, de limites da publicação. Hoje tem uma saída boa, assim, disso. Olha, tem desfechos nos primários, hipóteses principais, que é o principal, que está na primeira parte dos resultados, né? Legal isso que o André falou, ser consistente nesse ordenamento, né? Isso é legal. Aí depois vai para o secundário e às vezes tem um limite até de resultados. Se tu tem resultados, nem fecha direito, a metade não fecha mais espaço de tabela, gráfico, figura, texto mesmo, né? Então, uma estratégia é passar isso para material suplementar, daquilo que é secundário menor, digamos. Então, também é um outro elemento que pode ser usado. Eu queria só, na verdade, trazer uma discussão que eu vi outro dia, que alguns cientistas estão questionando por que usar tanto valor de P. Estão se usando muito o efeito de tamanho, né? Que a gente vê muito na defesa do Ribas, né? Mas onde eles dizem que o P nem sempre responde todas as perguntas. Mas eu fico pensando, então, assim, o efeito de tamanho também não responde tudo. Qual seria, então, o ideal? É usar as duas terminologias, as duas possibilidades para responder àquela hipótese? Né? Tem assim, ó, uma resposta para isso é o bom senso, né? Isso é para começar a resposta, mas é meio no ar. Uma coisa que a gente faz no grupo, que até eu coloquei isso lá na apresentação, até com uma forma pedagógica, para o pessoal entender como usar isso aí também, porque tem escolas, tá? Tem gente que diz que, vou dar um caso assim, tem gente que diz que só tem que ter tamanho de efeito, que hoje em dia, porque leu os textos dos limites da testagem de hipótese e levou muito a sério aquilo. O problema é que aquilo ali, daquele jeito que é falado, nos extremos, que a testagem de hipótese não exista mais, isso é feito por 5% da ciência que é feita hoje, desse jeito, nessa intensidade. Não é assim. Não é assim, não. É uma crítica que serve, que nos ajuda a entender os limites da testagem de hipótese, mas tem que ir com calma. Tá? Ainda continua se usando muito testagem de hipótese. Por outro lado, tem, por exemplo, quando a gente vai submeter ainda hoje na Medicine Science, eles dão lá nas normas. Se vocês usarem tamanho de efeito, isso aqui está fora. Né? Tá? Então, os caras são contra aquilo ali, de um jeito, eu acho que até demais, não deveria ser assim, poderia ser usado. Nós usamos uma empresa intermediária. Nós, no grupo, usamos ainda a testagem de hipótese como uma maneira, uma técnica inferencial de estatística. Tá? Ela é importante ainda para dar essas diferenças, esses efeitos gerais, as diferenças entre grupos gerais. E aí ela é sim ou não, deu diferença ou não, a gente usa o critério, não tem que quantificar aquilo, não tem que qualificar aquilo. Então, deu uma diferença P, escolhi menor que 0,05 para dar diferença, né? Mas a diferença foi P menor que 0, foi igual a 0,00001. Foi super diferente. Aí está o erro. Não é super diferente. Foi diferente. De mesma forma que se fosse logo abaixo do 0,5. Porque nós usamos esse critério como verdade antes do estudo, então não podemos depois. E não é qualificador, é só sim ou não. Só que aí que a gente usa o tamanho de efeito, ele serve para algumas situações práticas, clínicas, para dar uma intensidade para essa diferença. É isso. Quando a gente vê que deu diferente, a gente vai lá olhar o tamanho de efeito e vai qualificar essa diferença. Vai poder dizer que ela foi trivial na prática clínica, na prática do treinamento, assim, ou foi grande, ou foi média, o termo para qualificar isso. Então, a gente costuma usar desse jeito. Mas vejam que não é só um jeito. Tem escolas que vendem. Eu tenho que cuidar com isso. Daqui a pouco vem, não, mas como é que tem gente que ainda usa o teste T? Ou ao contrário, que tem gente que usa esse tamanho de efeito. Cuidado com essas escolas que tem muita televisão no meio. Tá? Dá para usar os dois com bom senso. Eu também concordo contigo, até porque um não exclui o outro do meu ponto de vista, né? Até o Cruz, na defesa do Ribas, questionou isso. Onde é que está o P? Se tu disse que o P, né, não é uma crítica ao Ribas, tá? A gente pensar quando a gente for escrever também.
para escolher os 2 métodos para avaliar os meus resultados. Mas tem que explicar daí o que está usando aquilo, o que significa aqueles valores, né? Qual também foi usado o Bitcoins, foi usado o Edge, enfim, seja. Então, tem que saber qual método foi usado para assim, se apropriar minimamente para dizer que resultado foi aquele que apareceu, né? Até quem assistiu ali foi bem dura, a crítica dura, eu tive que intervir porque a coisa estava pesada, o Léo estava bem derrubado e tal, mas não, porque eu sou super crítico, foi correto. Então, por exemplo, naquele exemplo ali, todos os resultados do Léo estavam no texto. Só que o Cru criticava ele pela falta de peso na tabela. E aí chegou um momento que o Cru falou assim, mas eu não estou achando nenhum P aqui. E aí parecia que não via, de certa forma, sem ver o texto, podia pensar, mas não se colocou nenhum P, só se colocou tamanho de efeito nos resultados. Não é bem assim, estavam todos expostos no texto. Só que nessa hora, é isso que eu digo, a força mental que não tem nada a ver. Eu tinha falado com o Léo, eu tinha treinado. Eu sei que o Léo tem uma força mental enorme, né? Tem um atleta, um treinador que é. Isso aí não tinha, mas tinha esse desafio do, assim, como era uma área que ele não se sente tão segura dessa discussão e tal, dos detalhes de estatística, coisa científica, ele vai muito na zona de confusão. Não sei, eu não sei mesmo e não responde mais nada. Eu deveria ter esclarecido isso. Eu falei para agora, eu falei, não, mas eu acho que eu peguei outro texto, então, eu também achava que não tinha pego lugar nenhum, estava no texto, então, aí tem que cuidar, porque às vezes eu estava centrado numa coisa e a pessoa às vezes se perde até na crítica, não como crítica ao problema, fica nossa, meu geral. Tem que cuidar um pouco, assim, tem que ir devagar, assim, para ver essas coisas. Mas nessa apresentação do Léo, que o Léo fez, foi isso, ele deixou no texto os pesos. Né? E os tamanhos de efeito ele botou na tabela, de certa forma ele deu um peso maior para tamanho de efeito, só por ali. Mas tinha os pesos, né? Eles deveriam estar qualificando, os tamanhos de efeito qualificando só no que deu diferença. A gente vai revisar agora para ver se... E o cuidado também, acho que é para não parecer que a gente está sendo tendencionista para achar resultados. Então, não tem problema, por exemplo, pode apresentar os 2 também, né? O P, tanto o P quanto o FX. Mas lembrem de seguir esse critério, a gente tem usado assim, a gente vai qualificar a diferença, vai mostrar todos os resultados, a gente vai qualificar essa diferença, só quando tem uma diferença significativa. Essa é uma dica, para não confundir o leitor, porque aí é um tendencioso. Assim, não deu diferença, mas o resultado, mas o tamanho de efeito foi grande. Às vezes dá isso, dá esse paradoxo. Aí o pesquisador usa aquilo que serve. Aí não dá. Aí tem que ter o critério anterior. Então, tem que dar uma diferença significativa. Se não deu, aí não qualifica. Está lá um resultado escrito, está grande, mas nós não vamos tratar essa diferença. Esse resultado foi diferente. Nós temos que dizer que é similar. Aí nós temos que usar um critério acima do tamanho de efeito, que é a testagem de hipótese. Está lá o resultado, de um tamanho de efeito que é aquele, mas não vamos aquilo na discussão nossa. Aí vem o bom senso. Na hora da escrita, nós vamos seguir esse critério. Não vamos dizer que é grande, vamos dizer que é similar, não houve diferença significativa. E do outro lado também, quando dizer que é trivial, vai dizer que é trivial, mas lembra, mas houve diferença. A diferença teve, só que na prática ela é trivial. Não é uma coisa muito pesada, mas tem diferença. Tem diferença, isso é difícil assim, de entender, porque dá esses paradoxos mesmo, que às vezes acontece. Aí tem que usar o bom senso e esse critério, essa coerência anterior. Colocações críticas, destrutivas, construtivas, nulas. 3 tipos de críticas: construtivas, destrutivas e nulas. Marcelo, nada preparado. Uau, né? Parabéns. Parabéns, André, muito bom. Bom esse resgate também filosófico, né? Que a gente às vezes fica só muito tecnicista e esquece um pouco de tudo que tem atrás, né? É muito bacana isso. O Léo gosta muito disso, né? E acho que isso também constrói um pouco do nosso... Por que a gente escolhe determinados P ou efeitos de tamanho, o que seja, né? É isso, né? É importante saber. Fechou? Algum outro comentário, professor? Algum comentário da turma? Eu tenho um só, já que estão aí, Gilson. Essa sala aqui, eu comecei a trabalhar nela em setembro de 1995, quando eu comecei a trabalhar, era meu segundo semestre, bolsista do emissor Cruel.
E essa sala tem história, é super importante para mim. Eu trabalhei mais ou menos 10 anos com cultura, entre a graduação e o mestrado, no fim das contas, e é o outro é mais importante. Né? Ah, é o outro, é o primeiro? É o maior, né? Não, o outro. Esse. Não lembro dá para derrubar ele. O Alex, não lembro. Não sei por que eu desse aqui. Mas, assim, gente, só para dizer para vocês que essa sala é para ser usada, tá? A gente diz que a sala do Sofru, com respeito histórico, né? Isso foi, ainda é assim, a sala do Sofru, mas é a minha sala também, aquela mesa lá no canto, é o meu presente que eu ganhei por ter sido presidente do CBCE. Aquela mesa é nossa, tem até a foto lá de uma capa de jornal do Zero Hora, com o nosso aluno símbolo lá, né, da caminhada nórdica, tem as fotos da Itália lá, que o Marcelo, o pessoal me ajudou a fazer ali um muralzinho. Esse espaço é para ser usado, isso aqui é todo nosso também, essa sala é a minha e do professor Fruel, tá? Então é outro espaço de uso, inclusive o pessoal do CREM está tudo liberado, então eles querem fazer uma reunião específica, querem trabalhar com mais calma, com enquadramento, qualquer motivo, ou fazer uma rotina para ele ficar aqui de vez em quando. O pessoal da Covid já solicitei isso, né? Mas vai para todo grupo. Usem. Tem muito livro meu aqui, que são tesouros, que eu acho super legal. Aquele livro de fisiologia médica lá, tem capítulo do professor de Brandler, o professor de MET, sobre fisiomecânica da locomoção. Tem livros de biomimética, biomecânica comparativa, um professor Davi, que faleceu, mas é um dos cabeças da biologia experimental. Tem livros de biomecânica do Herzog, famoso. Livros de Axiorski, de cinética do movimento humano, livros de locomoção super importantes para a nossa área. De treino mesmo, Notes, Law of Running, é um livro clássico, é um base da corrida, seria a alma da corrida, um livro excepcional. Tem vários tesouros que não tem na língua portuguesa que estão aqui, tá? Tem meus livros da época da natação, aqui depois tem muita coisa lá. Tá? Mas aqui a maioria é meu, tem minha tese, minha dissertação, como aluno do Duda, e de outros alunos também dele. Tem isso aqui, né? Pode falar um pouco sobre isso aqui, que é legal, né? Eu não fico com vergonha, pode falar. Eu não gosto muito, mas de qualquer jeito, esse aqui é um prêmio de iniciação científica. Tem que mostrar ali, eu acho. Esse aí é um prêmio de destaque que eu ganhei em 99. E esse daqui que eu acho que é o mais importante, o prêmio Jovem Pesquisadora, que esse era de toda a URGS, né? Prêmio de melhor trabalho de iniciação científica em 1999, né? O prêmio Jovem Pesquisadora. Isso aí foi um prêmio bem importante para a ISEF, mesmo para a história da ISEF na época. Então, inclusive, no resgate, tem um livro que eles fizeram de tradução da extensão e parece que um dos primeiros a ganhar esse. Esse é o prêmio Jovem Pesquisador de alunos. Bem legal. Acho que era isso. Vou parar de gravar, posso encerrar aí? Obrigado, então, obrigado pelos comentários, obrigado pela participação de todos. Nós não tivemos um tempo hábil no final para nos juntarmos com as nossas equipes e discutirmos de forma breve os resultados ali dos artigos que foram distribuídos. Então, eu queria pedir para que, se vocês tiverem como fazer isso de forma individual e dentro dos seus próprios grupos, vocês discutirem entre si, para que na próxima aula a gente possa trazer alguns tópicos que a gente acha pertinente, que a gente encontrou no artigo e que possa gerar algum tipo de discussão. Seria interessante que a gente usaria os primeiros minutos da próxima apresentação, da próxima aula, da próxima reunião, para discutirmos isso. Beleza? No mais era isso. Obrigado, professor. Obrigado, André.